Saúdo a todos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Agradeço muito a Deus por esse dia, por esta manhã, por estar meditando mais uma vez na sua palavra. Antes de nós começarmos, vamos orar e pedir para que Deus venha abençoar a vida de cada ouvinte, cada um que vai ver ou ouvir esse vídeo, essa mensagem através de vídeo. Deus venha abençoar a sua vida e venha nos inspirar para estar falando algo da parte do Senhor para os nossos corações. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estar na Tua presença, de estar diante de Ti, de estar meditando na Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, Pai amado e santo e todo-poderoso, encontre guaritas, ó Deus eterno e santo, no coração de cada um que vai ouvir, de cada um que vai ver esse vídeo, Pai amado e santo, ver essa mensagem. Pai amado e santo, abençoa a vida, Pai, de cada servo Teu, de cada pessoa, Pai amado e santo, a qual pode estar passando por alguma dificuldade, Pai amado e santo, por alguma situação complicada da vida. O mais importante, ó Deus eterno e santo, que os Teus santos venham, Pai amado e santo, permanecer na Tua palavra, na Tua presença, e que as pessoas que ainda não se converteram a Ti, que venham se converter a Ti, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, porque a vinda do Senhor se aproxima. E agradeço essa rica oportunidade, ó Deus eterno e santo, continue conosco e fale nossos corações através da Tua palavra. Amém e amém. A mensagem a qual nós vamos estar meditando está lá escrito no livro de Esther, o capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Ametata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo ele isto dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então essa passagem a qual nós lemos fala do povo judeu que estava em um território, em um país estrangeiro, porque eles haviam sido levados cativo. E nessa época e nesse período, o rei Assuero, ele era rei dos medos e dos persas naquela região ali, e dominava toda aquela região a qual o povo de Israel, o povo judeu, estava ali cativo. E nós sabemos que a passagem a qual nós lemos fala que o rei Assuero, ele engrandeceu grandemente um homem chamado Amã. Amã era um homem soberbo, era um homem egoísta, era um homem amante de si mesmo. E o rei tinha declarado que onde ele passasse, todos viessem
a se prostrar e todos esses a se inclinar perante a sua presença. E nós sabemos que Mardoqueu, ele não obedeceu esse mandato do rei. Ele não obedeceu essa lei que o rei havia ordenado acerca de Amã. E nós sabemos também que naquela época, naquele período, os reis ali pagãos, eles tinham eles como se fosse divindades ou encarnação de divindades. E quando eles queriam uma reverência, ou como eles queriam ali ser saudados ali, ser adorados ali, quando a pessoa estava se inclinando ou se prostrando, reconhecesse eles como uma divindade, reconhecesse ele como a encarnação de alguma divindade ou de algum deus ali pagão. Então a reverência aos pagãos naquela época, aos reis, aos grandes da terra, era uma reverência de adoração, era uma reverência de não de reconhecer aquela pessoa como o seu senhor, ou não reconhecendo aquela pessoa como alguém a qual Deus instituiu ali, mas sim reconhecendo aquela pessoa como uma divindade ou como algum deus pagão. Então, quando o Assuero deu a ordem a todo o povo para se inclinar diante de Amã, Mardoqueu ele recuou. Por que ele não obedeceu? Porque ele fazendo isso, ele se inclinando diante ali e se prostrando diante de Amã, ele estava negando a sua fé, ele estava negando a adoração a um só Deus, que é o Senhor que fez os céus e a terra. Então ele estava ali negando a sua fé. Então por isso foi que Mardoqueu não se inclinou diante de Amã. Foi por isso que Mardoqueu não se prostrou diante de Amã. Então, quando o rei deu esse decreto, deu essa lei acerca de Amã, Mardoqueu recuou acerca dessa situação. Por quê? Porque Deus havia dado o mandamento, como deu a nós também, para adorar só o Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Nós podemos ver que várias passagens bíblicas, e eu vou citar algumas aqui, e vou até ler com os irmãos aqui algumas passagens. Está escrito, por exemplo, lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 6. Que Jonathan ali, né, Davi estava querendo cumprir a sua promessa, a sua palavra, a qual ele tinha dado a Jonathan, e perguntou se havia alguém restante ali da linhagem ali de Jonathan ou da linhagem de Saul. E eles falaram que existia um jovem chamado Isbosete. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então, naquela época, no tempo de Israel, no tempo ali do rei Davi, eles se inclinavam e se prostravam diante do rei, mas não reconhecendo o rei como uma divindade, não reconhecendo o rei como uma encarnação de alguma divindade, mas sim reconhecendo o rei, a sua autoridade, constituída por Deus como seu senhor, e eles como servo do rei. Então, a Bíblia revela que naquela época havia essa reverência. Eles se inclinavam e se prostravam diante do rei. Vamos ver outras passagens que diz aqui lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 4. 2 Samuel 14 e 4, né? Que fala quando Joabe foi ali, né? O coração do rei Davi estava inclinado para Absalão, porque Absalão havia matado seu irmão, havia fugido, e Joabe contratou aquela mulher Decoíta, que diz assim, 2 Samuel 14, 4.
E a mulher decoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salve-me, ó rei. Então havia uma reverência, havia ali uma reverência ao rei ali, mas não como uma divindade. E tem várias passagens que está em 2 Samuel 18, 28, 1 Reis, capítulo 1, versículo 16, o versículo 23, o versículo 31 também, como fala também que o profeta Natan se inclinou ali, com o rosto em terra ali perante o rei ali, quando foram escolher ali Salomão para ser rei sobre Israel. Então há várias passagens bíblicas que revelam que o povo de Israel ele fazia essa referência, louvava ali ao Senhor sobre a vida do rei quando se prostrava e se inclinava diante do rei. Mas a vida de Israel era ali se prostrar e se inclinar diante do rei com referência ao respeito à autoridade que Deus havia colocado ali sobre o povo ali, louvando a Deus pela vida do rei e reconhecendo o rei como seu senhor e eles como servos do rei. E nos países pagãos, nos impérios pagãos, era diferente. Quando você fazia essa saudação ao rei de se inclinar, de se prostrar, você estava reconhecendo ele como uma divindade, dando louvor a ele e honra a ele e adorando a ele como se fosse uma divindade. E nós sabemos que Mardoqueu, por ser judeu, por servir ao Deus que fez os céus e a terra, ele não aceitou esse mandamento do rei. Ele não aceitou essa ordenança do rei. Então ele desobedeceu. E a gente pode observar, aleluia, que Amã nem havia percebido que isso acontecia, né? Eu imagino que o orgulho daquele homem, a soberba daquele homem andava com o nariz empinado, ele nem percebia quem se curvava, quem se prostrava ou não. Ele continuava ali, todas as vezes que passava, Mardoqueu, ele não se prostrava, e os servos ali do rei perceberam isso e perguntou por que ele não se prostrava diante de Amã, obedecendo o mandato do rei. E a Bíblia revela que eles fizeram isso dia após dia, e Mardoqueu não dando atenção a eles, e eles foram ver se Mardoqueu se sustentava na sua palavra, ver como é a situação. Eles foram testar Mardoqueu para ver se Mardoqueu se sustentava diante da sua palavra. E o que eles fizeram? Foram revelar a situação a próprio Amã. Então eles foram revelar a situação ao próprio Amã, testando ali a fidelidade ali de Mardoqueu, para ver se ele tinha mesmo coragem de sustentar a sua palavra. Muitas das vezes na nossa vida nós podemos nos encontrar com situações complicadas, a qual vai ser provado a nossa fé, vai ser provado se nós servimos mesmo a Deus, vai ser provado se nós cremos mesmo no Senhor, vai ser provado se nós somos fiel mesmo a Deus, e se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos com comunhão com o Senhor, se nós tivermos ter certeza da nossa salvação no Senhor, certeza da sua palavra, com fé na sua palavra, com comunhão, com intimidade com o Espírito Santo do Senhor, nós vamos nos sustentar na palavra do Senhor, que é, como a Bíblia revela, que aquele que firma ali a sua casa sobre a rocha ali, vem a tempestade, vem a chuva, vem a dificuldade, vem os ventos, e aquela casa ali permanece firme ali, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. E assim foi Mardoqueu. E nós sabemos que Amã chegou até Mardoqueu, e Mardoqueu ele não voltou atrás, aleluia, com a sua palavra, mas permaneceu firme, porque ele sabia em quem ele cria, e era no Senhor que fez os céus e a terra. A sua fé estava alicerçada no Senhor. Então chamaram Amã, colocaram diante de Mardoqueu para ver o que ia se suceder, e Mardoqueu continuou ali firme, aleluia, com o seu propósito, com a sua fé, confiando no Senhor. E nós sabemos que ele não se prostrou.
sabemos que ele não se curvou, e Amã se encheu de fúria, se encheu de ódio, e não quis pôr a mão sobre Mardoqueu. Mas ele, sabendo que povo era Mardoqueu, então ele tentou, fez um projeto para aniquilar todo o povo judeu. Porque ele pediu uma autorização ali para o rei, para que matasse todos os judeus ali. Ele falando que o judeu ao rei disse assim, vamos ler a passagem que está lá em Esther, capítulo 3, o versículo 8, que diz: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. A parte A do versículo 9. Então Amã procurou ali, fez um projeto para destruir ali o povo judeu. Quais eram as leis? Ele cumpriu as leis. Ele pagava os seus impostos, vivia em paz, em sociedade, fazia os seus trabalhos, os seus afazeres do dia a dia. Mas quais as leis que Amã se refere? A adorar outros deuses, a se prostrar diante de outros deuses, a oferecer sacrifício aos outros deuses, a fazer tudo que os pagãos faziam naquela região, naquela situação, naquela área, naquele momento ali, naquele reino. Tudo isso eles faziam. E o povo judeu não fazia essas ordenanças, não se prostrava de outros reinos, de outros deuses, não comiam comida sacrificada aos ídolos, não adorava aos ídolos. Então essa era a lei a qual Amã estava se referindo. E nos nossos dias, aleluia, não é diferente. Louvado, engrandecido, aleluia, é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A igreja do Senhor, aleluia, não deve se prostrar diante do mundo, não deve se prostrar diante do sistema, não deve se prostrar diante das leis que os homens colocam, a qual vai contra a palavra do Senhor, mas se manter firme na palavra do Senhor, ainda que perseguido, ainda que injuriado, ainda que ameaçado de morte, mas nós devemos, aleluia, permanecer firme na palavra do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, e aquele que confia nele, o Senhor o guarda, o Senhor o livra, aleluia. E ainda que aconteça, aleluia, algo pior, ainda que aconteça a sua morte, ainda que aconteça o seu falecimento, sabe que a sua morada está no céu, sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Que o sistema de hoje a qual nós vivemos quer implementar, quer que nós cumpra, aleluia, as suas leis que são contra a palavra do Senhor. Mas se nós permanecermos fiel, assim como Mardoqueu permaneceu fiel à palavra do Senhor, tem livramento, aleluia, para a tua vida, tem livramento para a sua família, tem livramento para a sua casa, tem livramento no seu emprego, tem livramento na sua vida, tem livramento na sua igreja e tem livramento no seu ministério. Nós devemos permanecer fiel, aleluia, a palavra do Senhor, porque o sistema tenta nos engolir, colocando leis e mais leis que é contra a palavra do Senhor. E se nós tosquenejar, e se nós vacilar, e se nós tentar se curvar, tentar se prostrar, nós vamos estar desobedecendo a palavra do Senhor. Que nós possamos permanecer firme, aleluia, na palavra do Senhor, confiando que há livramento, aleluia, para a sua vida, para a minha vida, através da palavra do Senhor, confiando nele. Não importa a ameaça que você tenha sofrido, não importa a investida do adversário, aleluia, a qual você
tem sofrido, a qual o inimigo tem afrontado a sua vida, mas confie no Senhor, que fez os céus e a terra, e a vitória é certa para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. A vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E Amã projetou, e o rei, sem saber qual era a real intenção de Amã, ele concordou com o que Amã havia, aleluia, projetado para o povo judeu. Mas Deus, aleluia, é o Senhor de todas as estratégias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Já tinha colocado Esté ali, como nós sabemos a história, como rainha ali, do lado do rei Assuero. Amã não sabia. Mardoqueu foi requerer a rainha que fizesse algum intento, que intercedesse pelo povo, para que o povo fosse livrado da matança ali, a qual Amã tinha projetado. E a rainha, sem poder fazer nada, teve uma estratégia: jejuar 3 dias e 3 noites, e ela e suas servas também ia jejuar. Mardoqueu, com todos ali os moradores judeus que moravam na fortaleza de Suzã, jejuaram 3 dias e 3 noites para que Deus viesse dar livramento. Nós devemos também fazer a mesma estratégia, passando por luta, passando por dificuldade, passando por perseguição. Comece a jejuar, comece a orar, comece a se sacrificar diante do Senhor, comece a adorar o Senhor, comece a louvar o Senhor, comece a colocar os seus problemas, as suas situações diante do Senhor, porque Ele tem solução para a sua vida, Ele tem uma estratégia para a sua vida, Ele vai dar vitória para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. E nesse momento de jejum e de oração, para que Deus viesse dar livramento, Deus deu uma estratégia à rainha. E nós sabemos que Esté fez um banquete, depois fez o segundo banquete, depois foi revelado que Amã estava tentando contra a sua vida. E Amã, sem saber que ela era judia, se espantou e já sabia que o mal havia de vir sobre a sua vida, e tentou ali e implorar a rainha para que ela viesse interceder pela sua vida, mas não teve solução. O projeto de Deus ali para livrar o seu povo já estava arquitetado ali, e nós sabemos que Amã foi enforcado ali na mesma forca que ele foi feito ali para Mardoqueu. Ele foi enforcado na mesma arte que ele fez para Mardoqueu ficar pendurado. Ele foi pendurado. Então os projetos que os inimigos fazem contra a tua vida, se você confiar no Senhor, se você se dedicar ao Senhor, se você jejuar, pedir o socorro do Senhor, eles vão cair nas próprias armadilhas, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. E aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todos sempre. Tem livramento, aleluia, de Deus para a tua vida. Tem livramento de Deus para a tua vida. Dobre o joelho, adore ao Senhor que fez os céus e a terra. Jejue, ore, porque Deus vai falar com você. Deus vai te dar livramento, assim como deu livramento ao povo judeu. E nós sabemos que Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã, sobre toda a província ali, sobre todo o reino ali. Ele era o segundo depois do rei, e através dele ele fez outro decreto, a qual os judeus podiam ali se defender dos seus inimigos, porque o primeiro decreto os judeus nem poderiam se defender, mas no segundo ali eles poderiam se defender contra os seus inimigos. E através desse decreto, dessa lei, os judeus se defenderam, e Deus deu grande livramento, aleluia, ao povo judeu. Não é diferente, aleluia, na sua vida, não é diferente na minha vida, não é diferente na vida daqueles que confiam no Senhor, aleluia. Tem livramento de Deus para a tua vida. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, aleluia. Então a mão do Senhor está o quê? Está estendida para nos abençoar, mas que nós possamos pagar o preço, jejuar, orar, louvar o Senhor, buscar a sua presença, e há livramento de Deus para a tua vida, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus
ela vai e ela trabalha, faz o que lhe apraz, não volta vazia. Então essa palavra que está sendo lançada no nome de Jesus Cristo, para que você ouve esse vídeo, ou você que vai ver esse vídeo, tem livramento de Deus para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo e confia no Senhor, que fez os céus e a terra. E faça igual Mardoqueu. Busque ao Senhor, jejue, ore, confie no Senhor. E essa situação a qual você está passando, Deus te dará livramento, te dará uma estratégia de peleja, uma estratégia de guerra. Ele vai pelejar por você e a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.